Anael. Intervenção do Arcanjo da Relação e do Amor. Eu sou Anael Arcanjo. Bem-amados filhos da luz e bem-amadas sementes de estrelas, que a paz, a graça e o amor estejam com vocês. Enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, eu venho a fim de responder às suas perguntas. Há alguns meses do seu tempo, foi possível descobrir a onda da vida e viver, para alguns de vocês, alguns estados além dos estados conhecidos do Eu Sou, a fim de estabelecer o que vocês são, no absoluto, ali onde não existe qualquer identificação, qualquer localização, onde vocês são conjunto do criado e do incriado. Alguns de vocês fizeram a escolha, ou a não escolha, de permanecer em meio à sua presença, em meio ao Eu Sou. O absoluto não é uma busca. O absoluto, quanto a ele, é um estado além de qualquer estado, expressando-se, para vocês, pela dissolução completa de todo conceito de individualidade, mesmo mantendo uma personalidade, um corpo e uma consciência presentes, aqui, sobre este mundo. A diferença se situa em diferentes níveis. Vários intervenientes falaram a vocês de muitas coisas referentes ao que não pode ser conhecido. Hoje, é tempo de retomar as suas interrogações e os seus questionamentos, possibilitando-lhes, talvez, permitir soltar o que deve sê-lo entre o Eu Sou e o Absoluto. Dessa maneira, então, eu proponho, através das palavras, através da minha presença e através de nossa interação e de nossa comunhão, avançar para esta última presença e lhes permitir, talvez, soltar as últimas resistências em relação ao absoluto, que vocês são, de toda a eternidade. Assim, portanto, nós iremos partilhar e comungar. Então, eu lhes deixo, desde o início, a palavra sobre essas interrogações. Pergunta: uma conexão com um povo intraterrestre é sempre apropriado? Bem-amada, os mundos intraterrestres, assim como você já sabe, devido aos seus contatos, evoluem, quer eles sejam humanoides ou não humanoides, em diferentes setores chamados de terceira dimensão unificada e, para alguns deles, tendo mantido uma aparência de forma de carbono, eles já estão estabelecidos em meio à quinta dimensão. Em resumo, podemos dizer que existe tanto, ou, em todo caso, que existia tanto povos intraterrestres como raças na superfície desta Terra. A consciência presente tanto entre os delfinoides da intraterra como entre os povos em ressonância com Telos, tem os mesmos atributos e as mesmas funções que vocês que estão aqui presentes. A tomada de forma, a presença de uma consciência em meio a uma forma, humanoide ou não, é uma imagem. Esta imagem pertencente a determinado modo de funcionamento, quer isso seja em carbono ou precisamente entre o carbono e o silício, ela é a mesma para cada consciência. Agora, o conceito de compatibilidade não pode ser definido por mim, mas, unicamente, não pelo seu sentir, mas pelas consequências sobre a sua vivência. Cabe a você ver se no que você é, há paz. Cabe a você ver se há, em você, sentimento de plenitude ou não. Um ser presente, um dia, em um corpo humano, sobre esta terra, disse e pronunciou uma série de elementos. Reconhecemos a árvore pelos seus frutos, que te seja feito segundo a tua fé. Dessa maneira, então, através das diferentes possibilidades de comunhão e de comunicação que são possíveis de estabelecer, existe uma série de sinais e de elementos deixando-se viver, não durante um momento do contato, mas, evidentemente, depois, ver, na sua vida em meio a este corpo, na sua vida em meio a esta consciência que é a sua hoje, avaliar, se pudermos dizer, os efeitos obtidos por tal ou tal contato. Eu arremeto para isso ao que foi enunciado, desde mais de 2 meses, pelo bem-amado João, referente à qualidade e à origem dos contatos que vocês estabelecem, NDR. Ver a canalização de Sri Aurobindo de 21 de maio de 2012. Na realidade, os resultados não são os mesmos quando você estabelece uma relação com um ser pertencente, por exemplo, aos arcanjos ou com um ser pertencente às civilizações dos triângulos, ou ainda pertencente a dimensões muito além dos arcanjos.
Entrar em contato se faz por diferentes circuitos e redes, presentes em você como na outra consciência que a contata ou que você contata. É pelos seus frutos que julgamos a realidade, a oportunidade e a verdade do contato que é estabelecido. Não há, portanto, problema de compatibilidade ou de incompatibilidade, mas cabe a você ver, em você, quais são os efeitos obtidos. Os contatos estabelecidos pelo intermediário e pela ressonância, em meio ao canal mariano, pelos arcanjos, pelos anciãos, pelas estrelas, proporciona o que nós temos chamado de morada da paz suprema. Será que os seus contatos com aquele que você nomeia um dos governadores de Telos traz para você a paz, a morada da paz suprema, a plenitude e a completitude? Cabe a você, portanto, definir o que você deve fazer. Jamais um ser das dimensões unificadas irá impor a você uma escolha. Essa escolha apenas depende de você, ainda é preciso saber se há escolha ou não. Os contatos com as realidades multidimensionais se estabelecem através do canal mariano, através de uma localização específica do contato. Não é, na realidade, o conteúdo do que é entregue, nem mesmo a veracidade do que é entregue, que permite a você formar uma opinião, um parecer ou uma decisão, mas, sim, os frutos que são consequentes desta ressonância, desta comunhão, desta comunicação e desta interação. Deste modo, se através de um contato, se através de uma colocação em comunicação ou em comunhão como uma entidade não pertencente ao plano no qual você vive, resultar dúvida, medo, interrogação ou mal-estar, cabe a você tirar as suas próprias conclusões. O objetivo de toda a comunhão, assim como de toda fusão, ou mesmo da dissolução, é trazer o estado de paz suprema nomeado Shanti-Nilaya. Se esse não for o caso, cabe a você ver o que você deseja. Lembre-se, em todo caso, de que não é jamais através da simples veracidade ou falsidade das palavras empregadas, das palavras entendidas, mas, muito mais, dos resultados obtidos desse contato, que se pode ver a verdade, enquanto estando bem consciente de que existe uma série, como eu disse há mais de 2 anos, NDR. Ver a canalização de Anael de 02 de outubro de 2010, de verdades ditas relativas. Existe apenas uma única verdade absoluta. Há uma diversidade de verdades relativas que são apenas em função, em última análise, do seu próprio estado de consciência, do seu próprio estado vibratório. Quanto mais a sua consciência se expandir e se estender, mais o Eu Sou está presente. As testemunhas e os marcadores que podem permitir-lhe se comunicar ou comungar com tal ou tal entidade foram falados e dados a vocês desde vários anos. Só o Absoluto permite comungar com qualquer presença, já que no Absoluto não existe nem limite, nem separação, nem apropriação, nem risco de bem ou de mal, no sentido em que você parece entendê-lo. Eis o que eu posso dizer a você. Pergunta. O que você pode nos dizer sobre a onda de calor que vivemos nesse momento? Bem amada, se você estiver atenta, além do local em que você se situa, existe, de fato, uma série de perturbações denominadas climáticas, fazendo parte do que foi nomeado ativação dos Cavaleiros do Apocalipse ou Ayotaku deixou reinos elementares, refletindo a dissolução dos elementos tais como apresentados, desde 5 anos, pelo venerável Oriones, NDR. Ver a canalização de Oriones de 09 de agosto de 2007, em relação direta com o que vocês vivem. De fato, o ancião comandante dos anciãos, NDR, Oriones, assinalou para vocês que este período veria a dissolução dos elementos, em vocês como sobre o que lhes é dado a observar sobre esta terra. Vocês entraram, diretamente, neste período. Alguns seres humanos, sobre esta terra, vivem a onda de calor, outros vivem o fogo, outros vivem os tremores de terra, outros vivem os vulcões, etc. Dessa maneira, então, pelo local em que você se situa, a um dado momento e a um dado instante, a capacidade, para vocês, para encontrar em meio ao que é dado a vocês, no nível elementar, isso a que vocês devem se ajustar.
É essencial manter presente, na sua consciência e, assim como enunciou os novo desde pouco tempo, NDR, ver a canalização de 19 de julho de 2012, que, se vocês estiverem alinhados, se vocês estiverem no Eu Sou ou no Absoluto, nenhuma ação dos elementos pode ir ao inverso da sua consciência. Isso também foi dito pelo grande ser que apoiou esta terra. A um dado momento, dois irão caminhar lado a lado, um será levado e o outro irá permanecer. Da capacidade, em vocês, para viver os elementos tais como eles foram propostos a vocês no espaço de vida onde vocês estão situados, a um dado momento, resulta e segue a capacidade para viver a sua liberação. Deste modo, portanto, os elementos são distribuídos, na superfície desta terra, em função de leis que podem ser resumidas assim. Primeiramente, em meio à ilusão, há o que é nomeado retribuição kármica. Em seguida, algumas regiões, sujeitas à água, correspondem às almas presentes tendo necessidade de viver este elemento água. Mas, lembre-se também de que alguns seres presentes no espaço geográfico onde se situa o elemento água, não têm absolutamente necessidade de viver a água. Naquele momento, esses seres serão poupados pelos elementos, nada tendo a purificar por isso. Não existe, no nível da consciência, qualquer diferença sensível e importante entre o fato de viver a água, de viver o fogo, de viver o ar ou de viver a terra. Eis o que eu posso dizer. Pergunta. Eu vivenciei um estado de dissolução que não mais se reproduziu mais depois de idas e vindas entre este estado e outros estados. O que aconteceu? Como foi dito por Rubidi, o Absoluto, uma vez vivenciado, permite a passagem da personalidade ao Eu Sou, e ao Absoluto, sem qualquer dificuldade. Lembrem-se também de que vários de vocês, sendo libertadores da Terra e sementes de estrelas, devem manter a sua presença neste mundo, nesta forma, nesta vida até o tempo final desta dimensão. Dessa maneira, então, alguns de vocês tendo vivenciado o que você chama de estados e passagens do absoluto à personalidade, podem apresentar certa forma de dificuldade para se estabelecer em meio ao absoluto. Entretanto, no que você se refere, o que você denomina dissolução, não é o absoluto, mas a última presença. Deste modo, portanto, enquanto o estado absoluto, além de todo o estado, não for encontrado, irão persistir oscilações do humor, do mental, das emoções, refletindo a passagem entre a personalidade e o Eu Sou, o que não pode ser o caso quando o absoluto é vivenciado. Assim, portanto, pelo que você expressa como uma dificuldade para encontrar este estado, você traduz bem, por aí mesmo, o não acesso ao absoluto, mas à última presença. Dessa maneira, então, a última presença pode representar analogias ou semelhanças com o absoluto, mas não é o absoluto. Em meio ao absoluto, não pode existir a menor dificuldade entre o fato de estar presente em meio à personalidade, no momento seguinte ou na respiração seguinte, ser instantaneamente absoluto, o que não é o caso entre a personalidade e o Eu Sou. Pergunta. Os planetas têm igualmente uma personalidade? Bem amado, o termo é um pouco exagerado. Existe uma forma específica de individualidade no que se refere, por exemplo, ao Sol. É o Logos solar, denominado também Cristo Miguel. Isso quer dizer que existe, em meio ao Sol, independentemente dos seus corpos de estado de ser que estavam presentes, a possibilidade de identificar, em meio a esse Sol, um princípio ou Logos ligado a Cristo Miguel. A personalidade é, por definição, no nível da sua etimologia, o fato de carregar uma máscara. Não podemos, portanto, dizer que um planeta carrega uma máscara e, ainda menos, um Sol. O Sol ou um planeta traz e manifesta um princípio. Esse princípio está conectado, por ressonância vibratória, por ressonância de atração, a um outro sistema solar, a um outro planeta, existente por vezes, para vocês, a distâncias consideráveis, medidas em anos-luz, que existem, é claro, apenas na aparência do seu mundo.
Na realidade, por exemplo, para a Terra, é dito que o seu núcleo cristalino está ligado a Sirius. Para vocês, Sirius é uma estrela distante. De fato, não existe qualquer distância entre o núcleo cristalino da Terra e de Sirius. Somente a sua visão, ligada à alteração e à falsificação, os faz medir, com os seus meios modernos, uma distância entre Sirius e o núcleo cristalino da Terra, enquanto que isso não existe nas dimensões unificadas. A personalidade refere-se exclusivamente ao que vocês nomeiam o princípio de confinamento em uma projeção da consciência denominada esse corpo de carbono. O absoluto em meio a uma forma transcende, na totalidade, qualquer elemento da personalidade. O eu sou permite passar, com maior ou menor dificuldade, como nós acabamos de vê-lo, entre o eu sou e a personalidade. O que não é mais o caso quando o absoluto é vivenciado. Vocês estão, entretanto, enquanto consciência dita encarnada, submetidos aos princípios fisiológicos, mesmo sendo modificados, da existência deste corpo, como projeção, como aparição, em meio à ilusão. Enquanto você não sair da verdade relativa de ser uma pessoa, uma história e uma memória, enquanto você acreditar que existe em você uma sequência lógica entre as suas encarnações, enquanto existir em você a crença em uma evolução, você fica submisso à sua própria personalidade. O que não é caso para um corpo estelar ou um corpo planetário. Pergunta: receber um beijo na bochecha esquerda é uma etapa do canal mariano? Sim. O beijo na bochecha esquerda, assim como Maria irá dizê-lo talvez, vários de vocês vivenciaram isso. Ouvir o seu primeiro nome, ou receber o beijo na bochecha esquerda, é o sinal da sua filiação à sua multidimensionalidade e o despertar da sua multidimensionalidade. Qualquer que seja a expressão, quer vocês tenham acessado ou não o seu corpo de estado de ser, quer vocês sejam absoluto ou não, a ativação do canal mariano, o fato de ter, independentemente do canal mariano, talvez, recebido o beijo de Maria, corresponde ao restabelecimento da sua dimensão de filho das estrelas. Pergunta: esta noite eu vi a silhueta de uma mulher com véu. O que poderia ser isso? Assim como foi dito, o importante não é saber o que é, mesmo se esta presença portava um véu. Trata-se, portanto, de uma estrela. Mas no que isso pode nutrir outra coisa senão o seu próprio mental? A identificação não é nada. O significado não é nada. A colocação em ressonância da interação, da comunhão ou da dissolução é, de longe, o mais essencial para viver. Isso foi dito, parece-me, desde muito pouco tempo, ou seja, ontem. Enquanto persistir, em vocês, a necessidade de identificar, a necessidade do sentido ou a necessidade do significado, coloquem-se a questão de quem pergunta isso, a não ser o ego. Aquele que vive uma comunhão, que isso seja com Cristo, que isso seja com um outro ser humano, que isso seja com Maria, que isso seja com um arcanjo, não tem necessidade de identificar. O importante sendo viver esta interação, esta comunhão ou esta dissolução. O resto serve apenas para nutrir o mental. Pergunta: o que você denomina agrupamentos? Existe, sobre a Terra, uma série de espaços de agrupamentos que são, de algum modo, agenciados e coordenados, tanto por seres humanos tendo deixado recentemente a encarnação, como pelos anjos do Senhor e como por nós mesmos, arcanjos. Esses locais são preparados. Eles irão acolher aqueles que deverão ali se encontrar. E, para aqueles que deverão ali se encontrar, isso não resulta absolutamente da sua escolha pessoal, mas, sim, do seu próprio estado vibratório, como eu acabei de defini-lo. Não há, portanto, nem que antecipar, nem que procurar ir para esses lugares. Isso de nada iria servir. Não são vocês que decidem, não são as suas afinidades pessoais, mas, sim, o estado vibratório do que vocês são, a um dado momento, que cria esse agrupamento. Especialmente o que eu chamaria de agrupamentos finais, que irão ocorrer no momento oportuno, como isso foi descrito desde vários anos pelo venerável Oriones, NDR.
Ver a canalização de Oriones de 08 de agosto de 2008, com relação a certa forma de proveito que não é absolutamente o que a personalidade poderia chamar de sobrevivência do que quer que seja, mas, muito simplesmente, uma afinidade de consciência, independentemente do que for perceptível hoje a vocês. Na realidade, quem pode hoje, tanto no Eu Sou, como no Absoluto, conhecer perfeitamente as suas origens estelares e as suas linhagens? Não existe, através dos olhos de carne, não existe, através da vibração, possibilidade real de se identificarem em meio às suas linhagens estelares ou, ainda, em meio à sua origem estelar. E, no entanto, existe sim, sobre a Terra, uma série de lugares preparados, visando não qualquer sobrevivência do que quer que seja, mas mais uma implementação de repositório de elementos memoriais referentes ao que vocês acumularam como elementos importantes no nível da encarnação. E isso não depende, de nenhum modo, do que vocês acreditam ou pensam hoje. Dessa maneira, então, conhecer esses locais estritamente de nada iria servir, mesmo se eu lhes desse as suas localizações. Isso de nada iria servir porque esses locais não estão, mesmo sendo localizados geograficamente, instalados na sua dimensão, mas em uma dimensão intermediária, entre a terceira e quinta dimensão. Eles escapam, portanto, do seu olhar, do mesmo modo que eles escapariam de qualquer busca ou de qualquer curiosidade. Vocês não têm que se preocupar em ir ali ou não, porque, de qualquer maneira, se vocês tiverem que ir ali, não são vocês que irão, mas isso serão os anjos do Senhor que virão buscá-los. Pergunta: é preconizado para não esperar o absoluto? Mas como a personalidade poderia não esperar o absoluto quando ela está interessada nisso? Enquanto existir uma personalidade aguardando alguma coisa, o absoluto não pode ser encontrado. E, justamente, o abandono total da personalidade, passando pela transcendência do conjunto dos medos no nível dos seus primeiros chakras, que permite ser absoluto. Deste modo, então, enquanto a personalidade desejar se aprender de alguma coisa, o absoluto não pode ser revelado. Há apenas no sacrifício do si, no sentido mais nobre, e eu falo bem de sacrifício do si e não mais da personalidade, que o absoluto está aí. Como, então, alguma personalidade poderia pretender ser absoluto? Isso é impossível. É toda a diferença entre o Eu Sou e o absoluto. O Eu Sou é a consequência de uma busca, de uma procura. O absoluto é a consequência do abandono de toda busca e de toda procura em meio ao Eu Sou. Em nenhum caso a personalidade pode ser parte integrante desta ação. Eu tenho que repetir que somente a comunhão, a colocação e interação, se vocês preferirem, além das palavras, entre vocês e nós, permite liberar o si, não no sentido, não no significado, mas, sim, na vivência disso. Enquanto vocês persistirem em buscar um sentido ou um significado, conscientizem-se de que é bem da personalidade que se trata e em caso algum do que eu chamaria de liberação do si, do abandono do si e do Eu Sou. Enquanto existir a expressão de uma consciência orientando sobre um sentido, sobre um significado, vocês se afastam do que vocês buscam, porque o absoluto não pode ser buscado, nem conhecido. Se vocês fizerem do absoluto ou do último uma procura, vocês não podem encontrar o que quer que seja. Dito de outra forma e expresso por um amigo, NDR. Intervenções de 17 de março, 12 de abril e 02 de julho de 2012. Permaneçam tranquilos, instalem-se no que é vivenciado e não no que requer um sentido ou significado. Tudo resulta da vivência e não do sentido ou da explicação. Enquanto vocês persistirem em querer buscar sentido ou significado, vocês apenas fazem fortalecer a personalidade. Vocês se afastam ao mesmo tempo do Eu Sou e do absoluto. Foi dito que no momento em que ocorressem essas comunhões, ou essas dissoluções ou esses contatos, independentemente da maneira que eles ocorressem, é naqueles momentos que vocês devem permanecer mais tranquilos e deixar trabalhar o que se desenrola. Não há outros modos de pôr fim ao efêmero. Pergunta:
Quando nada sentimos depois de ter solicitado uma comunhão, se acontecer mesmo assim alguma coisa ou então se nada acontecer, é melhor nada pedir. Bem-amada, convém primeiramente definir se o canal mariano é percebido, se os sons são audíveis nos ouvidos, e se a onda da vida foi lançada. Se essas três condições estiverem presentes e se a comunhão não se desenrolar em relação a um pedido específico, isso significa que isso não lhe diz respeito. Agora, se os três elementos pré-requisitos não estiverem presentes, como você quer que se estabeleça uma comunhão? Como você quer que o ser multidimensional chegue até você, enquanto não houver certa permeabilidade? A permeabilidade está ligada à presença dos três fatores que eu dei, ou ao menos a dois desses três. Se a personalidade, e então a vibração da consciência, estiver demasiadamente presente, mesmo se a presença estiver aí, você não irá percebê-la e você não irá se beneficiar dos efeitos. Agora, aí também, em função do conceito de afinidade, ligada, em parte, aí também, às suas origens estelares, às suas afiliações espirituais, algumas entidades, arcanjos, estrelas, anciãos ou outros, são mais capazes de estabelecer esta comunhão com vocês, do que outros. Mas os canais devem estar permeáveis. A instalação da sua consciência, ou na personalidade, ou no eu sou, ou no absoluto, vai, de algum modo, condicionar a possibilidade de comunhão ou não. Os marcadores são conhecidos de vocês. Pergunta: se formos absoluto, isso significa que sempre estamos transparente? O absoluto em meio a uma forma se acompanha de uma possibilidade de passagem entre a personalidade, o eu sou, e o absoluto. A personalidade, já que existe um corpo, pode ainda se expressar e, como eu disse, é mais fácil, para aquele que é absoluto, instalar-se, à vontade, no absoluto. Mas ele precisa, naquele momento, permanecer no absoluto. Mas o absoluto jamais irá lhe permitir comer ou ainda guiar um veículo. É preciso então utilizar o que resta deste corpo e desta personalidade. A transparência permanece como uma capacidade da consciência. Deste modo, então, aquele que é absoluto pode, por exemplo, ter a sua consciência engajada no discurso com um irmão ou uma irmã humana, ao mesmo tempo e no mesmo momento, comungar com outras dimensões e viver uma comunhão com um arcanjo, uma estrela ou um ancião. A transparência permanece então, de algum modo, total. Na condição de não mais fazer desta transparência uma apropriação da personalidade em relação a regras morais ou a regras da terceira dimensão. Lembrem-se de que a capacidade da consciência, da própria expressão da não consciência ou a consciência, se faz, para aquele que é absoluto, sem qualquer localização. Existe, de qualquer forma, uma porção ou uma parte da consciência que permite mobilizar e manifestar a personalidade, e uma outra parte da consciência que, ela, permaneceu em meio ao absoluto ou ao eu sou. O que não é o caso para aquele que oscila entre a personalidade e o eu sou. Aquele que oscila entre a personalidade e o eu sou está num ou noutro. Aquele que é absoluto pode manifestar as três partes do mesmo modo, no mesmo tempo e no mesmo espaço. Pergunta: foi dito ontem que, sendo absoluto, não podemos ser afetados pelo sofrimento ou pela doença. Então, por que ali teria, apesar de tudo, sofrimento e doença que são reflexos de desequilíbrios? Isso é uma concepção, mas essa não é a verdade. Este corpo está sujeito a uma série de fatores, independentes da sua consciência, independentes da sua história, que pertencem à história coletiva da Terra. Por exemplo, por mais que você seja um absoluto, este corpo estará submetido aos mesmos venenos e aos mesmos poluentes que toda pessoa. Este corpo é falível e mortal, assim, portanto, conceber e pensar que ser absoluto permite evitar qualquer doença ou qualquer processo patológico deste corpo, é uma ilusão. Não ser afetado significa que a consciência, não sendo prisioneira do corpo ou de uma história, não pode, em caso algum, ser alterada por uma doença.
Querer que este corpo esteja em perfeita saúde, como reflexo e o testemunho de um estado absoluto, não existe. As ligações entre o corpo e outra coisa são, sobretudo, ligações entre o corpo e a história da alma, quer esta história se refira a esta vida ou a outras vidas. Para o espírito ou a infinita presença, esse não é mais o caso. E para o absoluto, menos ainda. Já que existe uma não localização da consciência ou uma possibilidade, para a consciência, de funcionar tanto neste corpo como em outros lugares, não há qualquer motivo, para o absoluto, para que este corpo possa afetar o absoluto. Ele evolui, como lhes disse Bidin, por sua própria conta. A diferença é essencial. Aquele que é absoluto não tem necessidade de gerir este corpo, ele obedece às suas necessidades e às suas solicitações, mas não existem mais ligações entre a alma e o corpo. Eu os remeto, para isso, ao que foi falado, desde mais de um ano, por Mananda Moy, NDR. Sua intervenção de 21 de agosto de 2011, com relação à reversão da alma, assim que o eixo atração-visão for transcendido. Enquanto a alma dirigir o corpo, vocês estão submissos à materialidade sob todas as suas formas de expressão e, nesse caso, efetivamente, existe uma simbologia do corpo correspondendo à simbologia da alma. Cada enfermidade pode estar ligada a uma alteração sobre este mundo, o que não é o caso quando vocês são absoluto, e quando a alma está, então, voltada para o espírito e não mais para o corpo. Pergunta: isso significa que, sendo absoluto, não há capacidade para regenerar as células? O absoluto não se ocupa com o corpo. Qual seria o interesse, para o absoluto, de se ocupar com este corpo, já que a partir do momento em que a personalidade e a alma se desligarem em relação a este corpo, ele não fica mais sujeito às influências da alma, aos desequilíbrios da personalidade. Este corpo evolui, portanto, no seu próprio ritmo e para sua própria finalidade, que é o seu desaparecimento. Se, assim, você entende que a luz ou o absoluto vão curar este corpo, você apenas faz expressar a atração da alma para o corpo. E absolutamente não o retorno da alma para o espírito. O conjunto dos místicos, em todas as tradições, em todas as civilizações, e em todos os tempos, mostrou uma série de elementos sobre este corpo denominados siddhis, ou poderes da alma. Com fenômenos místicos que são produzidos, como, por exemplo, a incorruptibilidade da carne. Mas, no entanto, será que a alma é ainda prisioneira desse corpo incorruptível? Absolutamente não. A ressurreição ou o renascimento absolutamente não é uma ressurreição na carne. Como o que é efêmero poderia se tornar absoluto, ou eterno? Pergunta: poderia desenvolver sobre a ligação entre o corpo causal e o som? Cada corpo emite um som. Tudo é vibração e tudo é som. E existe uma ligação entre cada parte deste corpo e um som. Existe uma ligação entre cada energia, cada corpo, cada parte do corpo, e um som, mas não há particularidade. Existe, portanto, como eu repito, uma capacidade do som para liberar certos entraves. É isso que foi expresso por Bedi. De onde a utilização de certa frequência visando, como eu disse, superar o corpo causal. Mas aí cessa esta particularidade. Cada elemento do que se deixa notar, cada forma do que se deixa notar, pode ser expresso por uma colocação em frequência sonora. Que isso se refira a uma forma geométrica, simples ou complexa, que isso se refira a um corpo humano, a um corpo animal ou a um corpo vegetal. Existe, na realidade, o que poderíamos nomear uma assinatura. Esta assinatura de forma, esta assinatura de consciência, corresponde a um som. Este som não pertence necessariamente à gama que é audível para vocês. Pergunta: não é paradoxal que os intervenientes nos digam regularmente para não trabalhar demasiadamente o mental enquanto eles nos levam a fazer perguntas? Bem-amada, no momento em que você me escuta, você está na personalidade, no eu sou, ou no absoluto? Existem diferentes maneiras de nutrir o mental.
Através das minhas palavras e das vibrações, se você persistir em permanecer em meio à ação de alimentação do mental, evidentemente, você ali permanece. Se você for capaz de ir além das palavras que eu pronuncio, a sua presença e o seu presente se instalam. Você não tem qualquer lembrança das palavras que eu disse e você vive a nossa comunhão. É tão simples assim. Tudo depende do que você escuta, através de quem você é, aqui, neste instante. Se você permanecer no nível das palavras, quem será que escuta? Efetivamente, o mental. Se você estiver imersa na vibração da nossa comunhão, nenhuma palavra pode alterar esta comunhão e então você se estabelece no Eu Sou. E se você cair no sono, então você se aproxima da infinita presença ou da última presença. Dessa maneira, então, se, por exemplo, eu ficar silencioso, quantos de vocês iriam viver a personalidade? Quantos de vocês iriam viver o sou? E quantos de vocês iriam adormecer em meio ao absoluto? Tudo depende, nesta comunhão, do que você toma e acolhe do que eu emito. Você pode, efetivamente, pelas minhas palavras ou pelo mesmo silêncio, instalar-se na presença do Eu Sou, na personalidade ou ser absoluto. E isso é diferente para cada um de vocês, neste instante preciso. Pergunta: a vivência elimina o conhecimento? O termo eliminar foi mal escolhido. O conhecimento, assim como isso foi desenvolvido, muito longamente, pelo arcanjo Jofiel, NDR. Ver as diversas intervenções de 2008, antes das núpcias celestes, é a armadilha desta matriz. Enquanto existir vontade de se apreender de um sentido ou de uma explicação, que você pode chamar de conhecimento, você se afasta da verdade. Nenhum conhecimento é verdade. Porque o conhecimento é em função do que é conhecido ou conhecível em meio a este mundo. O Eu Sou e o absoluto estritamente nada tem a ver com qualquer conhecimento. É justamente o desaparecimento de todo conhecimento, qualquer que seja, que permite ao Eu Sou, e ainda mais ao absoluto, existir. Enquanto houver conhecimento, há ilusão. E, aliás, isso foi dito. Ainda que eu tivesse o conhecimento de todos os mistérios, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver o amor, eu nada ganho. Você pode conhecer todos os mistérios deste mundo, você pode conhecer todos os sistemas de organização ditos ocultos ou esotéricos, isso jamais vai abrir o seu coração. Só o ego crê nisso. Deste modo, portanto, isso não é propriamente falar de uma eliminação, mas de uma transcendência. Renunciar a toda forma de conhecimento é encontrar o caminho da inocência, da infância, da simplicidade. Naquele momento, o Eu Sou, a infinita presença e o absoluto, estão mais próximos. Mas enquanto existir, em meio à pessoa, a necessidade de se apropriar do que quer que seja, ou de conhecer o que quer que seja, você não é livre e você não é autônomo. O que quer dizer que toda forma de conhecimento é uma alienação fazendo o jogo da matriz, da ilusão e da falsificação. Acreditar que o conhecimento vai lhe permitir estar no Eu Sou, ou no absoluto, é uma grande armadilha. O Eu Sou, e com mais razão, o absoluto, não depende de qualquer história, de qualquer conhecimento, de qualquer pessoa. Porque todo conhecimento é apenas ignorância, como diria Bidie. Porque todo conhecimento é apenas uma privação da autonomia. Você não pode ser e conhecer. É um ou outro. Isso não é, portanto, uma eliminação, mas, sim, uma transcendência ou uma escolha. Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Bem-amados filhos da luz, bem-amados filhos da liberdade, estabeleçamo-nos na nossa graça conjunta. Estabeleçamo-nos no que é para viver. Compartilhamento da dádiva da graça. Anael lhes diz até qualquer hora. Mensagem atemporal.